Esse aqui é o novo Citroën C3 First Edition, que é a versão mais cara desse carro. Motor 1.6, câmbio automático, e ela custa o preço de um Citroën C4 de entrada, com motor 1.6, com o mesmo conjunto mecânico. Será que vale a pena? O que é que vem a mais? Qual que é a lista desse carro que custa 100 mil reais? É isso que eu vou mostrar para vocês em mais um vídeo aqui do Autos TV. Tá aí, pessoal, esse é o novo Citroën C3, essa é a versão First Edition, não tinha feito ela ainda no canal, só fiz no lançamento. Essa versão tem o visual diferente, alguns acessórios a mais, baseado na versão Fuel, né? E esse motor aqui é o 1.6, não é o 1.0. Você tem First Edition com motor 1.0 e First Edition com motor 1.6, que é esse caso aqui, né? Visualmente, ele é bem diferente, porque ele tem o teto na cor branca, né? E a cor do carro azul, um azul meio clássico da linha Citroën, da marca do duplo chevron, que agora faz parte da Stellantis, basicamente faz parte da Fiat, né? O novo desenho, é uma nova plataforma, é um novo projeto e um carro que vem vendendo bem aqui no Brasil. Aqui por fora você consegue distinguir bem, né? Molduras aqui meio que do air bumper, né? O side bumper do carro. Aqui a moldura você tem do farol auxiliar também na cor branca para combinar com o teto. Porém, ó, o farol é aqui e aqui é o DRL, é um farol halógeno e essa versão é topo de linha. E aí começam os primeiros deslizes, aí eu posso dizer, da linha do C3, porque esse modelo aqui, que estreou na faixa de 97 mil reais, já custa 99 mil reais. E é o mesmo preço do C4 Cactus de entrada, com o mesmo motor e o mesmo câmbio. E você, compraria um ou compraria o outro? Aqui nós também temos o emblema First Edition, outro detalhe da pintura que combina com o teto, a pintura na cor branca, assim como as molduras ali que ficam bonitas. E nessas versões mais completas você tem aqui o conjunto de rodas e pneus, ele é aro 15 e a roda com acabamento diamantado. As versões de entrada são calotas e ele tem aqui nessa versão as caixas de ar, né? Essa moldura também que vem no friso, incorpora e dá também aquela sensação de maior altura para esse carro aqui na sua versão mais cara. Aqui, olhando a partir da traseira, fica muito clara essa questão de parecer um SUV. Eu acho que nisso o projeto do carro é muito feliz. Olha como ele é mais elevado de perfil, né? E na condução também ele é mais alto. Ele tem essas lanternas aqui puxadas bem para a lateral. É meio que uma herança Fiat, eu diria para vocês. Ele tem um emblema aqui na traseira escrito First Edition, tá vendo o emblema aqui ovalado, né? Seria, se fosse Fiat, seria um Prima Edizione, mas aqui é um First Edition, com o emblema da Citroën, com o detalhe ali preto e o C3 na traseira. Para-choque preto com um pedaço na cor do carro. Essa versão aqui, que é a First Edition, tem o rack, que é na cor cinza, tá vendo? Um leve contraste com o teto, que é preto, que tem essa marca ali, né, superior, para dar até um pouco mais de rigidez no teto. Esse detalhe aqui na coluna C, ela é bem larga e ela amplia essa sensação de tamanho, porque o Citroën C3 não é um carro muito grande, pelo contrário, ele é um carro bem compacto, mas ele parece grande quando você vê por conta do espaço interno e da altura do carro, que é bem generosa também. Aqui tem o interior da versão First Edition, né? Ela tem essa parte central aqui azul com preto, é o mesmo tecido que a gente vê nos carros da Fiat, então de novo tem muito de Fiat nesse projeto. Aqui a cabine é até mais alta, por isso que ele tem essa coisa de atitude SUV, né? Então ele é um pouco mais alto para sentar, mas o banco é bem curto, então dá até uma sensação de espaço, mas para viajar cansa um pouquinho. Essa versão que é mais completa tem ali, ó, dois pontos de carga USB, porta-objetos e o comando dos vidros. Oh. Esse é o comando dos vidros aqui e não são na porta, né? Como de costume. E aqui na parte dianteira você tem os bancos também de tecido um pouco mais largos, de novo, lembra um pouquinho a herança do Argo aqui, né? Nesse acabamento, nesse perfil de banco. E um banco que é um pouco mais alto ao tamanho
do trilho aqui, né? Tudo isso para te elevar a posição de dirigir e você ter aquela percepção, né, de ser um SUV. Essa versão aqui tá sujo o tapete, First Edition, ela ganha o tapete personalizado, mas não tem nenhum tipo de soleira, e o revestimento superior ali é branco, não tem teto solar, não tem nada, mas o destaque fica por conta da cabine, ó, uma cabine bastante elevada, a percepção de espaço interno do carro é muito boa. Aqui por dentro do Citroën C3 First Edition, a gente tem alguns equipamentos a mais, mas não é muita coisa que você vai encontrar nessa versão, que é a mais completa e que já tem quase o preço do C4 Cactus. A versão de entrada custa R$100 mil aí nas promoções que você encontra na Citroën, né? Essa nova base do painel, que é uma base até interessante como solução, né? Ela tem essa grande saída de ar condicionado aqui, né? Essa base azul, em alguns modelos ela é cinza, vendo, micro perfurada assim. Ele tem um perfil um pouco mais alto de condução, como se fosse de um SUV, mas para uma versão que é completa, né, uma versão que custa R$100 mil, ele não tem, por exemplo, um volante com comandos, tem pouquíssima coisa aqui da multimídia, o painel é o mesmo painel de todas as versões, vou até ligar aqui para vocês verem, ó, a chave também é muito simples, todas as versões têm essa chave, acho que ele merecia algo um pouco melhor do que isso, né? Não tem partida por botão, nada disso. Então esses mecanismos são muito simples nesse carro, né? Olha, entrou aqui na reserva, mas você pode ver o consumo. O consumo, então, 12,3, né? Mas é um painel, ó, bem simples. Ele não tem contagiros, ele tem só o medidor de temperatura. Na versão mais cara, acho que é uma coisa que, né, não faz muito sentido não ter isso, né? Vou ligar aqui o carro, ó. Então, é isso que vai te acompanhar. Eu acho que esse painel, ele merecia algo um pouco melhor, né? Tem poucas informações, traz poucas informações. Então, o velocímetro, que é digital, tá aqui mostrando, e não tem basicamente nenhum outro tipo de controle. O que você tem aqui embaixo, o modo Eco, economiza um pouco, limita a potência dele. Aqui você tem o travamento dos vidros, travamento do carro, né? Geralmente isso é aqui no meio, ele fica escondidinho aqui. E o ajuste elétrico dos retrovisores aqui dos dois é feito aqui, isso sem muito segredo, é facinho de manejar. Aqui ainda na parte central, mais saídas de ar, então as saídas são nas duas extremidades. E aqui no meio, o ar-condicionado é simples também, botãozinho até simples demais. Abre e fecha o mecanismo, pisca-alerta, tomada 12 volts. E aqui o cabo de carga, que não é um cabo muito rápido. No meu tempo de experiência aqui, eu acho que demora muito a carregar. Um porta-objetos, outro porta-objetos, porta-copos aqui, e o controle do câmbio, que também é bem simplificado. Ó, PRND, o modo manual. Você tem aqui o câmbio, que é o câmbio normal que você encontra nesse carro, modo manual desse lado. Colocou no D, dirige, ele é vazadinho, né? Mas eu acho que ele devia ter alguma coisa um pouco mais de moldura cromada, algo um pouquinho diferente assim, né? Algo para diferenciar o interior dessa versão das demais. Vou mostrar aqui a multimídia para vocês também. É uma multimídia mais horizontal, né? Ela tem esse efeito flutuante, bem mais moderno. Eu acho que um grande acerto é deixar a multimídia presente como opção desde as versões mais de entrada, né? Ela também está disponível nas versões de entrada como opcional. Aqui já vem de série. Ela é mais horizontal, né? Que dá um pouco mais de sensação de que o painel é maior, ajuda muito. Ela parece muito Windows Phone com essa interface. Ela tem Android Auto e Apple CarPlay, inclusive sem fio, com fio e sem fio. Bluetooth, você pode conectar dispositivos com ela por aqui, né? E algumas configurações, mais pouca coisa, de ajuste de brilho. Ela tem poucas coisas de alerta do carro, ela é pouco integrada com o carro, mas traz o essencial, AM, FM, espelhamento e o Bluetooth que o pessoal gosta mais, né? E para navegação você tem que usar, apesar do botão, você tem que usar a navegação ou Google Maps ou Waze para fazer o espelhamento aqui. Uma multimídia, assim, fácil de mexer, né? A resolução da câmera é ok também, nenhum carro desse segmento é maravilhosa a câmera de ré.
tem as linhas guias aqui, mas ela não ocupa toda a central multimídia. Mostra aqui a carga do telefone que está espelhado, no meu caso. Tem pouca bateria e pouco sinal de internet também. Colocou no P, ela volta. Então eu acho que assim, a conectividade do carro é bacana, só acho que a parte do painel a Citroën ficou devendo em todas as versões, mas principalmente nessa aqui. Não ter contagiros, nem na versão completa. O computador de bordo é muito simples, tem os mostradores bem básicos e são bem pequenininhos. A moldura é razoável, mas eles deviam ter investido em algo melhor, né? Outros carros na mesma faixa de valor podem ter como opção aí painel digital, e o Citroën C3, o novo, simplesmente não tem isso. Ó, aqui o espelhamento, só para vocês verem, né? Ele traz a resolução boa. No espelhamento, sim, ele aproveita quase tudo, né? Tirando a moldura, o que é tela, ele aproveita uns 80% da tela, e o espelhamento ficou legal, sim. Aqui você pode escutar, né? Eu gosto muito de YouTube Music, mas você tem aqui o espelhamento perfeito das playlists e tudo, acho bem legal. E também o espelhamento que é legal do telefone, no caso do Apple CarPlay, eu posso espelhar tudo aqui, ó, com bastante facilidade, ó, bem bacana o espelhamento que funciona na multimídia aqui do C3. Antes de falar do motor, preciso fazer o disclaimer, hein? Aqui você tem outra percepção do novo C3. Ele tem as versões 1.0 e aqui tem as versões 1.6. Dois motores completamente diferentes, de famílias diferentes. A primeira coisa que você nota quando abre aqui é o seguinte: antes, né, você tinha as marcas aqui, ou emblema Citroën ou emblema Peugeot. Isso saiu, ó. A Stellantis tirou totalmente aqui o que era identificando as marcas europeias, mas você percebe em alguma coisa aqui, ó, PSA, porque esse motor é origem PSA, é o tradicional, antigo, né, 1.6, 16 válvulas da família EC5. É um motor 4 cilindros aspirado, 120 cavalos, e assim, sem segredos, esse motor já equipou inúmeros carros da PSA, da Citroën, da Peugeot, muitos carros, inclusive o antigo Citroën ainda usava esse motor. Então esse motor, com as atualizações, ele serve agora para o novo C3 e tem um desenvolvimento legal. Depois a gente vai dar uma voltinha, mas o que eu preciso dizer é que aqui você tem o carro mais parecido com a linha Citroën. O Citroën C3 1.6 é mais Citroën do que o 1.0, que tem muito da mão da Fiat, incluindo o motor. Esse carro que é fabricado no Rio de Janeiro, olha lá, ó, Porto Real, Rio de Janeiro. A pintura meio parcial, né? Não pintam o carro todo, né? A tampa inteira, né? É meio estranho quando você abre a primeira vez, ó. Não tem pintura aqui, não tem pintura ali, é só um pouco do cheiro da tinta, né? Essa plataforma dele é a CMP, que é uma plataforma nova dos carros aí, desenvolvimento. Aqui tem a mantinha parcial, manta acústica, né? Com essa presilha, com esse fechamento. Mas está aí, motor 4 cilindros, 1.6 de 120 cavalos flex, que é o carro aí com o DNA PSA presente ainda nesse carro aqui. E esse carro, ele teve muito da mão da Fiat, da engenharia Stellantis, que é a engenharia Fiat ali, para aprimorar esse projeto. Suspensão dele tem muito do Argo, dos modelos antigos da Fiat, ela é mais robusta, mais voltada para o conforto. E nesse carro aqui, eu digo que ele é o mais Citroën da família do C3, porque ele tem um motor já antigo, 1.6, de 120 cavalos, que é um motor usado em vários carros da marca, tanto Citroën quanto Peugeot, e esse aqui com câmbio automático e uns detalhezinhos a mais. Como é um carro nacional, né? Curioso, os carros brasileiros eles têm que ser curtos e ao mesmo tempo elevados, né? Para-choque, porta-malas dele tem um tamanho ideal, é um porta-malas mais fundo, ó. Abrindo melhor aqui a lente, você consegue ver, é um porta-malas mais fundo, porém não é um porta-malas gigantesco, mas para esse segmento eu acho que ok. O destravamento dele é elétrico aqui, essa versão que é mais completa, tem a câmera original, tá até um pouquinho suja, ó, já vem embutida e sobe junto com a tampa, a placa fica lá embaixo, né? Agora eu vou mostrar para vocês as dimensões internas e a lista de equipamentos desse carro aqui.
Agora, uma coisa interessante, comparar ele com outros hatches aí do mercado, como HB20, como o Polo, como o Onix, é muito difícil, porque ele tem esse perfil de SUV, ele é um pouco mais alto, ele tem um espaço interno ali diferenciado e ele tem o câmbio automático. Eu poderia dizer até que ele é um novo SUV compacto da marca Citroën, pela altura de direção principalmente, pelo espaço interno que ele tem, mesmo sendo um carro pequenininho. E principalmente nessa versão ele tem ainda mais cara de SUV. Aqui no uso do dia a dia, no trânsito de São Paulo, uma coisa eu posso dizer para você, o comportamento desse carro é muito diferente da versão 1.0 que eu já andei e tem vídeo aqui no canal, que é a versão de entrada. Essa daqui é a versão mais completa dele. E aqui a gente tem o motor EC5, que é o motor 1.6, é antigo esse motor na linha da PSA, aqui a gente tem um legítimo motor PSA nesse carro, 1.6, aspirado, 4 cilindros, tradicional. Você percebe que o peso do carro interfere um pouco, né, na relação que o carro tem. A suspensão dele eu achei bem Fiat, bastante confortável, mais alto, ó, você pega aqui uns buraquinhos aqui, você percebe que ele dá uma flutuada, é um carro alto, então ele traz essa percepção ao volante, isso fica muito evidente. E ele está trabalhando aqui com um câmbio de 6 velocidades, que é o câmbio Aisin, que existe em tudo que é carro, de tudo que é marca. O que eu quero dizer? É um motor e um câmbio muito tradicionais. Embora esse carro tenha muito da mão da Fiat, né, da Stellantis aqui, que interfere muito no resultado do carro, ele é um carro feito para o conforto. Tem uma boa evolução de marchas, né, o câmbio trabalha bem com esse motor EC5, tem um bom desempenho, uma boa arrancada também, mas é claro que ele não é tão econômico quanto o motor 1.0 Firefly. É 3 cilindros, mais leve, câmbio manual, aqui é 4 cilindros, mais pesado, câmbio automático e um motor 1.6. Uma coisa curiosa aqui a bordo do C3 novo, eu falei que ele é um carro alto, né? Se você for comparar ele no preço com outros compactos, Onix, HB20, por exemplo, o próprio Argo aí da Fiat, né, um carro que também vende bastante, você vai perceber que ele tem reações meio de SUV. Você dirige um pouquinho mais alto, ele tem muito da suspensão do Argo aqui, né, você percebe que é um carro mais alto, que é a herança do próprio Uno, essa coisa da suspensão mais mole, feito para andar em pista de terra, ele vai bem, mas essa percepção de estar num carro mais alto é o que a Citroën chama de atitude SUV. Os outros carros antigos da Citroën, eles não eram tão, não tinham tanto esse comportamento, era mais baixo, mais preciso, porque era um carro mais europeu. Agora não, ele foi bem mais tropicalizado aqui para andar nas nossas ruas e crateras do Brasil. Eu acho isso muito diferente. Para quem teve um Citroën C3 ali antigo, de geração antiga, vai notar muita diferença. Este carro sim é inferior aos modelos antigos da mesma classe e do próprio C3 anterior que saiu de linha. Andando em pista livre, você percebe que o motor não gira muito, não tem um ruído muito alto, embora seja aspirado, né, esse motor aqui. Rendimento dele bom também na estrada. Pena que não tenha conta-giros. Eu acho que nesse preço aí que você está falando, 100 mil reais esse carro, faltam alguns itens. Eu não iria nessa versão super mais equipada. No automático eu ficaria com a versão inferior, porque traz os mesmos itens, a multimídia é igual, o painel é igual, não tem alerta de ponto cego, outras coisas que modelos topo de linha dos compactos trazem, mas é um carro confortável, com um perfil um pouco mais alto, como se fosse um SUV compacto. Aí nesse sentido o C3 faz mesmo assim, é uma boa compra e é uma bela tacada o novo carro de volume da Citroën. Gostoso de dirigir automático, hein? Tá aprovado. Agora, esse carro tem um ponto bem interessante, né? O valor mais barato dele, que é uma versão que não tem nada a ver com esse aqui, é motor 1.0 Fiat, é um carro só com direção, com ar, sem rádio, sem nada, custa 70 mil. Com multimídia, ele está na faixa ali de 74 mil. Você só vai ter o motor 1.6 na faixa dos 90 mil reais. Porém, essa daqui custa 99 mil reais. Já é o preço que você encontra o C4 Cactus. É um carro mais antigo, ok, o C4 Cactus é um projeto mais antigo, mas já é um SUV de fato, com algumas coisas melhores do que o C3. Então, eu acho que nessa versão de 100 mil reais não é tão interessante assim.
Para ser automático 1.6, eu ficaria com a de R$95 mil, que é a fio, tem quase os mesmos equipamentos, só não tem exatamente esse mesmo visual aí. E você, qual que você compraria? Bom, espero que vocês tenham gostado do carro. O carro é bem interessante, tem perfil SUV. O preço dele só que eu acho que encosta muito nos modelos mais acessíveis dos SUVs da Citroën. Com esse dinheiro você compra R$100 mil, você compra o C4 Cactus com o mesmo motor, com o mesmo câmbio automático. Só não tem a mesma lista de equipamentos, mas é um SUV um pouco mais generoso de espaço, né? Um pouco mais interessante como produto. E esse daqui, como é novidade, tem apelo de novidade, muita gente acaba optando por ele na sua versão mais completa. Ele era 97 mil, agora 99 mil. Para quem gosta da marca Citroën, é o novo carro de volume da marca, do grupo Stellantis, e a Fiat deu uma bela mexida nesse carro. Gostou? Deixa o like e a gente se vê em mais vídeos aqui no canal.